Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre economia. A ideia é fazer uma análise sobre o cenário econômico neste momento de retomada dos serviços. Como está a confiança dos consumidores, os desafios para a recuperação da economia e as projeções para esse ano eleitoral. Para isso, a gente recebe no programa de hoje o economista e educador financeiro Everton Lopes, o economista do Sindilojas de Porto Alegre, Alisson Martins, e também o economista e professor da PUC, Gustavo Inácio de Moraes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito bom contar com vocês, profissionais gabaritados, para esse assunto tão importante. Professor Gustavo, começando então com o senhor, né? Trazendo aí essa pesquisa do IBGE, agora divulgada há pouco tempo, né? Dizendo aí que a prévia da inflação medida então pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulou um aumento de 12,20% nos últimos meses. Já era esperada essa disparada na inflação nesse momento, professor? Sim, sem dúvida, Felipe. Primeiro, uma saudação a ti, aos colegas Alisson e Everton e, claro, a quem está nos assistindo. Já era esperado, sim, Felipe, né? O que nos surpreende, entretanto, é a intensidade com que isso aconteceu. Né? Já se imaginava que a inflação por volta do mês de maio, do mês de junho, teria um pico, né, no comportamento da economia brasileira, e depois do mês de maio e junho, né, nós teríamos provavelmente, né, um abrandamento, uma desaceleração desses aumentos de inflação, mas ainda ao final do ano fechando acima da meta de inflação, né, a meta de inflação 5,25 pelo Banco Central. Então este número de 12,2, ele é um número que surpreende na sua intensidade, mas não na sua tendência. A gente já esperava mesmo para o primeiro semestre uma aceleração da inflação. E aqui também é importante, né, o telespectador notar que a inflação nesse primeiro semestre, né, as inflações mensais nesse primeiro semestre, ela está substituindo uma inflação baixa do semestre anterior, do primeiro semestre de 2021. Então, quando você fala do índice de 12,2, né, a variação nos últimos 12 meses, quando a gente incorpora a inflação de maio, a gente está substituindo a inflação de maio de 21, que foi baixa relativamente, pela inflação de maio de 22. Né? Desde então, desde maio de 21, a gente teve reajustes importantes no preço da energia, decorrentes da crise hídrica. Né? Nós tivemos reajustes importantes em preços de commodities, café notadamente, que passou por geada, outras culturas no Brasil passaram por geada. Né? Nós tivemos reajustes decorrentes aí do cenário internacional, do aumento do trigo decorrente da guerra na Ucrânia. Nós tivemos aceleração no preço dos combustíveis, em parte já acontecia antes da guerra da Ucrânia, mas intensifica-se a partir da guerra na Ucrânia. Então a gente tem aqui, né, Felipe, um cenário que era totalmente esperado no que diz respeito a preços. Isso provavelmente está fazendo com que o nosso consumidor, né, o consumidor nesse primeiro semestre de 2022, esteja mais reticente. Né? Desde então, a gente sempre imaginou que o segundo semestre de 2022 seria mais positivo do que o primeiro semestre de 2022, em função, né, deste comportamento dos preços no total da economia brasileira. E aí, encaminhando aí a minha primeira intervenção para uma conclusão, é isso que faz com que a gente acredite que o segundo semestre, essa desaceleração da inflação, ainda que num patamar alto, seja mais positivo para a economia brasileira do que foi esse primeiro semestre. Nós já notamos alguma reação em empregos industriais, sobretudo, né? O emprego industrial é importante notar aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele acaba sendo um emprego de média, longa duração, um contrato, né? É um emprego especializado, né? Então as famílias provavelmente se sentem mais confiantes aí nas regiões industriais do Rio Grande do Sul, e isso pode, claro, ter um impacto nos serviços, o Alisson vai comentar melhor, né? Mas isso pode, claro, ter um impacto nos serviços, no comércio importante. Ressalto aqui, entretanto, ao finalizar nessa primeira intervenção, que a gente tem uma expectativa ainda, estamos entre os mais otimistas, né? Ao redor de 1% de crescimento econômico no Brasil neste ano de 2022, mas que está muito longe do potencial que a economia brasileira tem. Né? Então ainda serão necessários vários ajustes, sobretudo no que diz respeito, né, aos investimentos, né, encorajar dos investimentos, as linhas de crédito, para que a gente tenha genuinamente todo o potencial da economia brasileira colocado em variações, quem sabe, próximas de 3% ao ano. Né? O ano de 2022, né, crescendo 1%, já é bastante interessante do ponto de vista do que se esperava lá em 2021. Obrigado. Muito bem. Já feito uma análise muito importante aí nesse momento, aí a gente via aí na sua fala que a listinha realmente não aumentava aí, né, de condicionantes para esse aumento.
E o senhor falou de um aspecto positivo aí eu passo para o Alisson, porque, por outro lado, a Confederação de Bens, Serviços e Turismo apontou que a intenção de consumo dos brasileiros é maior desde maio de 2020. Como é que vocês têm percebido esse movimento, Alisson? Viemos também de um bom Dia das Mães, né? Como é que tem sido? Olha, o Dia das Mães, ele veio... Porque a gente está saindo de um período de pandemia, né? As pessoas estão se sentindo mais confortáveis para poder circular, né? E poder consumir, e principalmente o setor de vestuário, né? Que tinha uma demanda muito reprimida, né? Porque o pessoal acabou ficando em casa, então acabava não consumindo roupa, não consumindo calçado, né? Então a gente viu um boom bem expressivo logo depois da retomada ali em 2021 com a reabertura, e depois uma desaceleração, mas com a retomada dos eventos em 2022, a gente viu essa segunda demanda reprimida, né, liberada. Então agora a gente tá vendo diversos eventos, né, feiras, inclusive o Cindy Lojas fez uma feira agora, a Feira Brasileira do Varejo, né, na Fiergs. Então isso estimula também o consumo, e o Dia das Mães foi assim uma coisa muito bem recebida por nós. A gente ainda não tem os dados ainda para repassar, né, mas a gente teve uma boa estimativa. Agora, o índice de consumo tem aumentado, o que a gente vê de um jeito positivo, mas enquanto que a inflação vem comendo um pouco desse poder de renda, né, e a gente vê os juros também aumentando, a gente vê a dificuldade de alguns setores, principalmente do comércio, de alavancar, né. Então a gente tem principalmente a linha branca, né, de informática, que teve aquele primeiro boom logo no início da pandemia, então todo mundo precisou comprar um computador, né? Todo mundo precisou comprar um eletrônico. Hoje não está conseguindo lidar bem tanto com a inflação alta, né? Tanto com o câmbio também muito elevado, tanto também um problema de suprimentos, né, dessa cadeia, porque muitos deles vêm importados e muitos deles vêm também por causa de uma cadeia global, né, de produção, acaba afetado tanto por causa do Covid, né? Hoje a China também está sofrendo, né, com uma Covid, então está tendo um fechamento, um lockdown muito expressivo lá, né? Também com a guerra na Ucrânia, então isso tudo afeta muito os insumos da cadeia global. E aí a gente tem a linha branca, tem a linha do vestuário, né, que acaba impactado, tem a linha da construção também, né? Mas a gente espera que o período das eleições não seja impactante negativamente, né, porque gera um momento de tensão, mas a gente tem, principalmente nas famílias aqui, uma poupança que foi forçadamente reprimida, né. Então a gente espera que agora, e tem alguns pontos positivos, né, como o auxílio emergencial, né, agora a liberação do FGTS tem colocado mais dinheiro na mão do consumidor para ele consumir. A gente vê números, claro, um pouquinho mais agora entre abril e maio, um pouco mais tímidos, né, que alguns setores crescendo aí de 5% a 10%, mas principalmente, né, o professor Inácio aqui falou da superação da crise hídrica, libera um pouco mais de dinheiro também da conta de luz, né, para consumo, e a nossa vitória sobre a estiagem também está colocando mais dinheiro também no caixa do Estado, que está podendo investir e também pagar salário do funcionário público em dia, também tem colocado um dinheiro no comércio bem interessante. Então, a gente viu 2020 um período de crescimento, né? A gente espera que ele continue até o final do ano. A gente sabe que não vai ser um crescimento muito expressivo, mas pelo menos se a gente conseguir manter um índice positivo, a gente fica bem feliz. Maravilha. E em Porto Alegre a gente está bem, graças a Deus. Análise da capital gaúcha aí. E lembrando também aí, até fazendo um parêntese, né, realmente, o preço dos notebooks, computadores aí portáteis, realmente aumentou a disparada aí, a gente ia comprar nas lojas, percebeu um aumento muito grande aí no valor desses equipamentos. Bom, e aí, então, Everton, falando sobre, né, aumento de valor, assim, a gente ouvindo eles, assim, os meninos falando, a gente, né, o cidadão tem que fazer realmente uma verdadeira dança para poder dar conta, né? Para um pouquinho da luz ali, baixa um pouquinho o valor da luz, consegue colocar em outro momento aquele valor e realmente fica mais visível, né, no nosso prato, né, essa disparada da inflação. Por exemplo, a alcatra, batata e o ovo, mais do que dobraram no último ano. E os nossos salários não estão conseguindo acompanhar isso. Como que o cidadão consegue se movimentar nisso, César? Pois é, bom, prazer os colegas que estão aqui, né? Um prazer estar com vocês. Eu vejo da seguinte forma, eu digo assim, ó, vamos para o mundo real. Né? A gente, economia, obviamente, a gente tem esses estudos todos, mas
O professor Gustavo falou, o Alisson falou, a guerra da Ucrânia, subiu o petróleo. O nosso país é um país que vive sob rodas, né? Então, obviamente, desemboca tudo na mesa do cidadão, tudo sobe. Nunca antes, nesse país, sabe-se lá como, né, precisou-se tanto resiliência financeira, né, que as famílias precisassem ter resiliência, se adaptar, se adequar a um modo de vida. E eu digo, a um modo diferente de viver, né, por causa da parte sanitária. Mas eu vejo da seguinte forma também assim, ó, quem tinha, antes da pandemia, reserva financeira, e eu digo reserva financeira para emergências, porque existe também a de oportunidade, mas quem tinha reserva de emergência antes da pandemia, sofreu um pouquinho. Imagina quem não tinha. Então, desemprego aumentou, correto? Aumentou. Agora está recuperando um pouco, mas aumentou. Preços aumentaram. O Alisson falou sobre aumento dos funcionários públicos. Os estaduais há 8 anos não tem aumento, por exemplo, né? Um exemplo que dá para se dar. Então, assim, ó, o poder de compra do consumidor em si, seja ele do setor privado ou público, se perdeu. Se perdeu por algum momento e as pessoas deixaram de ter nas suas mesas muitas das coisas. E aí a pesquisa de preço, que ela é muito recomendada, é preciso fazer pesquisa de preço, é preciso viver a sua realidade financeira. As pessoas não viviam desta forma, a grande maioria, porque a gente usava o crédito, né? Usava o crédito para tentar viver de uma forma melhor, de qualidade melhor. E aí acabava, saiu pesquisa recente de inadimplência aumentou. Então as famílias estão realmente, eu não sei, eu olho com certa preocupação, apesar de todos os dados importantes que estão, e que bom que estão acontecendo de crescimento, eu prefiro olhar também ainda para o comportamento do consumidor, como ele vai reagir em relação a todos esses crescimentos. Porque, né, Dia das Mães aumentou, né, Alisson? Aumentou. Então, assim, havia uma demanda reprimida, né, de consumo, né? Então, assim, vamos ver a repercussão disso depois, né? Eu comprei no crédito, ok, eu vou pagar? E aí é que eu quero ver depois como é que as coisas vão ficar. Então, eu tenho essa preocupação realmente em relação a, no caso, no termo, no segmento de educação financeira, digamos assim, como que as famílias vão se comportar a partir daí. Muitos perderam emprego, muitos estão trabalhando em outras coisas, piorou até para quem faz Uber, né? Esses dias eu vim conversando com um rapaz, até para quem faz Uber, por exemplo, que era um plano B para muita gente. Então, assim, está bem complicado no meu ponto de vista. Eu sou otimista, tá? Eu sou otimista, mas está complicado. A gente vê isso na fala das pessoas, quando a gente atende os clientes, a gente vê a dificuldade que eles estão tendo, o que eles estão precisando fazer. Não podiam mais ter A, B e C. Agora é A ou B, né, em termos de cesta de consumo. E uma coisa importante que eu quero falar, quando o professor falou sobre a inflação, né, e tu comentaste também, eu vejo assim, ó, a inflação divulgada é uma e a nossa inflação é outra. Dependendo da nossa cesta de consumo, a nossa inflação pode ser estratosférica, dependendo do tipo de consumo. E aí que eu digo que entra a resiliência, que as pessoas tiveram que ser muito resilientes para poder se adequar, se adaptar a um novo estilo de vida. Forçado ou não pela pandemia, ou não. Mas precisavam ter sido feito isso. Exatamente. Professor Gustavo, e para, né, esse cidadão, para nós todos, né, podermos, né, driblar esse momento aí, o senhor falava aí, né, dos próximos meses, até fez até uma análise otimista também, mas a gente olha os dados também e percebe que a gente fica muito em altos e baixos também, né? Daqui a pouco algumas coisas realmente aumentam, outras diminuem e a gente fica nessa ciranda aí. A tendência, por exemplo, dos alimentos nos próximos meses é continuar nesse ritmo também? Como o senhor vê? Na verdade, a gente entende que os alimentos, eles saltaram de patamar e eles permanecerão nesse novo patamar, né? Infelizmente, não haverá reduções nos próximos meses, né? Essa é a má notícia, mas nós temos também uma boa notícia que também não haverá novos aumentos nos próximos meses, provavelmente, né? Se a gente pegar o ano de 2021, né, e mais ou menos até fevereiro de 22, quando eclode a guerra na Ucrânia, nós temos uma situação aí praticamente de tempestade perfeita, literalmente, né? Porque nós iniciamos um inverno rigoroso no Brasil, né? Isso afetou muitas culturas, afetou a cultura do café principalmente, né? Mas afetou em geral a agricultura nacional. Aqui no Rio Grande do Sul nós já víamos de um processo de estiagem, né? Enfrentamos a geada e entramos novamente num processo de estiagem. Então culturas de verão e culturas de inverno foram afetadas, né? E mais tarde a guerra afeta um alimento fundamental que é o trigo, né? Um insumo essencial que é o trigo em várias dietas mundo afora. Então, nós tivemos, de fato, uma elevação de patamar para os principais alimentos, para as principais ditas commodities, e este patamar, né, não voltará tão cedo aos níveis anteriores. Porém, né, a gente entende que toda a transmissão de preços que poderia acontecer, ela já ocorreu.
né? Mesmo que o dólar, né, e todos esses produtos são negociados em dólares, mesmo que o dólar se fortaleça, a gente não vê, né, não vê como esses produtos recuarem de preço. Então, o que a gente está, na verdade, aqui vivendo é uma correção de níveis de consumo. A gente teve essa semana ainda, né, Felipe, se tu me permite, também, até no setor de serviços a gente nota uma inflação importante. A gente teve aí o reajuste dos planos de saúde, o maior reajuste, né, na história dos planos de saúde, 15,5%, né, a Agência Nacional de Saúde autorizou esse Eles estavam esse numa reajuste. briga aí faz tempo já. Eles estavam numa briga, tiveram parte dos seus ganhos represados ao longo da pandemia, né, em que eles não foram autorizados a fazerem reajustes, e agora vem um reajuste importante. Então isso reforça para nós que nós estamos, nesse momento, em 2022, né, saltando para um novo nível de preços, aos quais as famílias, infelizmente, vão ter que absorver, né? E isso se juntou a uma série de fenômenos, o fenômeno da estiagem, o fenômeno da geada, né? A gente pode falar em tempestades perfeitas. Aqui uma questão importante, o Everton comentou, né, deixou um gancho, aqui uma questão importante é que as famílias elas podem, né, e devem se adaptar, né, substituindo consumos tradicionais. Então essa é a primeira saída, né? É claro que um plano de saúde, normalmente no Brasil, né, os planos de saúde atendem pessoas que estão com carteira assinada, essa é infelizmente uma realidade brasileira, né? Mas os outros itens de despesa, cabe uma adaptação. Né? Então, se você usa muito trigo ou se você utiliza muitas massas no seu consumo diário, né, vale a pena substituir por outros alimentos, né? Por frutas. As massas vão sofrer já estão sofrendo um forte impacto, né, da cotação do trigo, da necessidade de produzir a partir do trigo. Então, a dica que a gente dá, a primeira dica é tentar substituir ao máximo o consumo, ver novas opções de lazer, opções mais baratas, opções mais prazerosas. A segunda dica que a gente sempre dá, né, e aí entra um pouco no assunto do Everton, é sempre poder fazer a pichincha. Né? Aqui está o Alisson representando o Cindy Lojas, né, e a gente sempre diz que o comerciante, ele tem uma atividade, né, nobre, né, e ele se sente valorizado quando a gente vai negociar, né, quantidades e preços junto a ele. Da profissão dele, é da atividade, da vocação do comerciante negociar. Então a gente costuma, né, aconselhar que o consumidor pratique a pechincha. Né, pratique, peça descontos, peça facilidades, peça prazos, né, para o comerciante, né, porque o comerciante tem o interesse de fazer o estoque rodar, né, ou seja, né, vender as mercadorias, e da parte do consumidor existe a facilidade de pagamento na medida em que essas condições sejam apresentadas. Né. Então são duas dicas importantes que normalmente os brasileiros não têm o hábito, as famílias brasileiras acabam sendo bastante rígidas no seu consumo, né, mas que têm oportunidades para você, né, substituir o seu consumo. Otimizar, por exemplo, o transporte, né, seja o transporte compartilhado, seja o transporte público, é possível ser otimizado. Né? Eu trago aqui talvez um exemplo que muitos talvez tenham esquecido, né? Mas em 2001, quando nós tivemos uma anterior seca no Brasil e nós tivemos uma necessidade de racionamento no mês de maio de 2001, né? O governo criou uma tarifa em que os consumidores, os lares brasileiros seriam descontados se economizassem 20% de energia. E naquela ocasião, né, surpresa, nós conseguimos, na média, economizar 40% de energia. Foi muito além da expectativa, foi muito além da tarifação que o próprio governo tinha concedido. Então, isso mostra que existe potencial, existe algum grau de desperdício e que com pequenos cuidados ou pequenas atitudes nós podemos certamente absorver dentro do orçamento. Você traz um bom exemplo aí para mostrar que isso é possível realmente. E Alisson, a gente falando sobre a pichincha aí, tá? É um bom momento para isso, assim, promoções. Mexeu com ele. Como é que tá essa situação? Vocês estão me botando numa saia justa aqui. Não, a gente, cada setor e cada negócio tratou a pandemia de um jeito diferente, né? A gente, por exemplo, e aí a economia é um movimento cíclico e a gente vê essa conjuntura também como um cenário totalmente novo, né? E trazendo desafios novos, né? E alguns conseguiram lidar um pouquinho melhor do que os outros, né? Eu trouxe, por exemplo, o exemplo da linha branca, que foi um que disparou no início da pandemia e depois acabou, né, sofrendo bastante com esses reveses, tanto das cadeias globais, né, também quanto da inflação e do câmbio alto. Agora, por exemplo, o vestuário é um que a gente vê uma melhora de 10% aqui em Porto Alegre, né, do setor de março para abril, impulsionado bastante por causa do setor de eventos, né, que tem essa retomada.
também por causa que a gente está vindo próximo de datas comemorativas, como o Dia das Mães, né, que sempre impulsiona as vendas, mas a gente tem esse problema também que impacta diretamente no resultado dele, que é o preço, porque a gente tem esse problema de demanda, principalmente do setor de vestuário, que é do tecido sintético. A gente tem pouquíssima produção de tecido sintético no Brasil, muito dele é importado, né? Principalmente dos países asiáticos. E cito eu, China, né, como um grande exportador. E aí, quando a gente tem o problema de envio dessa mercadoria para cá, a gente não consegue manufaturar isso em roupa e a gente não consegue traduzir isso em preço para o consumidor. Então, às vezes, o lojista tem o produto em estoque, né, acaba fazendo essas promoções, Dia das Mães, acaba e ele não está conseguindo repor. Porque, e aí vem o problema da discussão do preço, né? O lojista está tentando trazer novas soluções, seja um omnichannel, né? Faz uma venda por WhatsApp, né? Faz uma venda, às vezes, até mesmo na internet, traz promoções, mas às vezes ele não está conseguindo repor o produto ou não está conseguindo repassar um preço, né, competitivo, porque ele não está conseguindo comprar na ponta esse preço competitivo. Então a gente vê a melhora, mas às vezes essa melhora é um pouco artificial. E trago um outro problema que é nacional, que é o limite do Simples Nacional, né? Quando a inflação vai sumindo demais e a gente não tem um reajuste, por exemplo, do limite do Simples Nacional, que hoje é 4,8 milhões, ele não é registrado desde 2008, o que acontece? O faturamento daquela loja, em 2008, 4,8 milhões, ela estava tranquila. Hoje, 4,8 milhões não é mesmo 4,8 milhões de 2008, né? Então, o que acontece? O lojista, ele está chegando num gargalo, porque se ele vender mais do que aquilo, ele pode acabar saindo do Simples. Então, a gente está vendo a gente está muito receoso de, no final do ano, a gente ter um boom de vendas, né, de final de ano, e os lojistas terem que puxar um freio de mão para desacelerar as vendas, para não sair do Simples Nacional. Porque é um inferno de tributação quando sai do Simples, né? Às vezes não é nem tanto o valor do imposto, mas sim como você qualifica e você paga esse tributo, né? Que acaba sendo uma grande dificuldade tributária, né? Então aí são alguns dos desafios que a gente tá lidando no comércio, mas é óbvio, né? Um bom negócio, né? Uma boa promoção atrai cliente. Então é bom sempre, né? Olha preço, né? Mas também olha as lojas, poder consumir naquela loja que tu confia, tu já consome há mais tempo, consumo no comércio local é sempre importante, né? E sempre assim, conversar, conhecer de quem tu está consumindo é sempre importante. Um descontinho rola, né? Então, assim, não é vergonhoso pedir não. Pode barganhar, não tem problema. Tá certo, fica a dica aí para quem está nos acompanhando aí, que dá para tentar. Everton, e nesse, né, cenário aí também que o Alisson traz aí, como a gente também faz para se cuidar com relação a golpes, né? O cidadão também aí pode ser muito bem atraído pelo WhatsApp, por exemplo, aí, né? Por descontos, né? Grandes financiamentos também. Nesse momento também vale esse cuidado, né? Redobrado mais uma vez, a gente sempre está repetindo isso aí, né? De cuidado com as redes sociais, cuidado com essas promoções que a gente olha e não acredita muito assim, mas às vezes até insiste, né? Sabe que eu pensava, nós que estudamos educação financeira no caso, né? A gente pensava assim, pô, será que vai ter uma explosão de consumo pós-pandemia, nesse finalzinho? Que bom que não teve. Não indo contra, né, os lojistas, que também, como tu mesmo disse, eles também são consumidores, né? Então, assim, neste ponto foi bom que não teve explosão de consumo, por exemplo, né? Porque a gente não sabia a que ponto isso iria. Mas explodiu o e-commerce, né? O e-commerce, sim, esse foi... E aí esses cuidados são importantes, porque a gente tem que... As pessoas ainda, infelizmente, falta conhecimento, falta educação das pessoas em conhecer de que às vezes o barato sai caro. Barato demais, pô, vou comprar um sapato. Comprar um sapato, na loja X está R$100, na outra loja está 30. Tem coisa errada. Né? Eu não acredito numa discrepância tão grande. E as pessoas acabam caindo, acabam se perdendo pelo afã de consumir, de querer comprar tal produto. Estava reprimido, né? Todo mundo em casa, imagina, comprar um computador novo, vão para as redes sociais, vão começar a comprar. Isso é perigoso também, é muito perigoso, né? Então as pessoas acabam, e eu conheci muitos casos aí, provavelmente vocês também, de que pessoas que compraram e não chegou. E aí? Entra no Reclame Aqui para ver como é que tá lá. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado, as pessoas precisam se conscientizar
inicialmente de que as coisas não podem ser tão fáceis assim. Não é fácil. Acho assim, ó, dentro do limite, promoções é importante. Eu gostei de uma palavra dele e eu concordo plenamente, assim, a gente precisa estimular o consumo local, né? Ali eu vou estar conversando olho no olho com ele, vou estar pedindo um desconto, conheço, é a padaria da esquina, é a lojinha da esquina, eu conheço a pessoa. Na internet, talvez eu não conheça. As pessoas, às vezes, não se preocupam em ver o cadeadinho, aquele do lado do site, que é seguro, né? Às vezes nem querem saber, tá ali, o preço está promocional, vou comprar e acabou. E aí acabam se dando mal. E isso afeta porque vai faltar dinheiro, né? A conta não vai fechar no final do mês, porque não vão conseguir pagar. O cartão de crédito foi utilizado, infelizmente, né? É um grande problema o cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito, desde que a gente saiba usá-lo, né? Então é preocupante, realmente é bastante preocupante isso. E ainda considerando a alta aí da taxa de juros também aí dos bancos, né? Se somando aí também nesse momento. Tem uma coisa importante que eu quero falar, que ele comentou aqui, que eu achei interessante, o Gustavo, de que os planos de saúde, né? Que agora essa semana, 15,5%. Onde vai estourar isso? SUS. Porque mesmo com a portabilidade de planos de saúde, a grande maioria é empresas. Então não haverá essa necessidade de portabilidade individual porque é de empresas, né? Vai estourar no SUS, as pessoas vão sair, vão deixar de ter o plano de saúde. E aí, se o SUS está com problema, se a inflação aumenta, se as pessoas não compram, não aumenta a arrecadação, a economia, acho que foi o Alisson que falou, a economia cíclica, né? E nós sabemos, mas também é um cobertor curto. Tapou a cabeça, destapa os pés. Ou seja, alguma coisa vai acontecer, vai sobrar para alguém. Normalmente é para o consumidor, né? A corda uma hora vai arrebentar para alguém. Muito fraco. A gente segue Alguém falando sobre o conta, assunto, né? Falando sobre isso aí. Logo mais a gente volta, depois do intervalo, mais detalhes aí sobre os rumos da economia aqui no país. Até mais. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando aí sobre os desafios da economia aqui no país. Participam do programa de hoje o economista e educador financeiro Everton Lopes, também o economista do Cindy Lojas de Porto Alegre, Alisson Martins, e ainda o economista e professor da PUC, Gustavo Inácio de Moraes. As 3 gerações de economistas aqui no nosso programa, falando aí sobre a importância desse assunto. E, professor Gustavo, né, agora para o segundo semestre, aí, onde a gente se aproxima das eleições, né, as propagandas começam aí a se movimentar mais para o telespectador acompanhar. Como o senhor imagina aí, a tendência, na verdade, o senhor vê aí, até com os dados, também os estudos, como que vai ser aí, como a economia ela vai estar aí permeando esse debate eleitoral também, e aspectos positivos e negativos também para os rumos aí do setor? Claro, agora é a hora de ilustrar um pouquinho a bola de cristal, né, Felipe? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, talvez, é a maior indefinição que o processo eleitoral apresenta, é a forma como se vai debater, né? Então, a gente teme aí que o processo eleitoral possa, né, enfim, ter uma dinâmica de debate que não, né, faça com que os assuntos principais da economia sejam tratados, né? E provavelmente a inflação vai ser um tema, né? Certamente ela será um tema nesses próximos 5 meses, né, de eleição. E também, né, eu acho que é um tema que vai aparecer com relevância, é a forma como se dá o financiamento, né, ou deveria aparecer, é a forma como se dá o financiamento do desenvolvimento brasileiro. Você mencionou na nossa abertura que nós temos aí um ciclo na economia brasileira, né? O Alisson reforçou isso, e infelizmente o ciclo que acontece na economia brasileira há pelo menos 30 anos é um ciclo que a gente dá o nome de voo de galinha, né? Ou seja, sempre que acontece um crescimento econômico, ele não dura muito, né? O voo da galinha, ele não tem tanta autonomia, então o crescimento econômico brasileiro infelizmente tem se esgotado. E a gente nota que tem se esgotado principalmente pela ausência de um financiamento duradouro. A gente tem uma poupança privada muito baixa, né? Uma poupança de famílias e empresas extremamente baixa, até pela própria renda per capita ser baixa. Nós temos uma dificuldade de financiamento a partir das linhas do setor público. Às vezes, quando essas linhas de financiamento do setor público, como no caso do BNDES, estão à disposição, há uma grande dificuldade para se acessá-las, né? E, finalmente, a gente fica dependente, né? Então, portanto, de um financiamento externo
né? O mercado financeiro brasileiro é um mercado financeiro que praticamente é, né, definido a partir dos fluxos financeiros, né, do exterior, né? Muitas vezes até de brasileiros que possuem capitais no exterior. Então, isso traz uma fragilidade para a economia brasileira e a gente está, né, numa situação em que há pelo menos 40 anos a nossa renda per capita, em termos reais, ela praticamente não evoluiu, né, desde 1980, desde o momento que nós tivemos uma crise na dívida externa brasileira, lá nos anos 80. O crescimento econômico brasileiro tem sido, né, mais uma vez, curto, né, e pouco representativo. Né? Anteriormente, nós, por exemplo, fazíamos projeções, né, quando nós queríamos projetar o crescimento de longo prazo da economia brasileira, a gente considerava 3% ao ano um índice razoável. Né? Hoje, as entidades, quando vão fazer, as empresas, quando vão fazer os seus projetos de investimento, já consideram 1,5%, né? Quer dizer, já tem até um certo derrotismo aí na própria viabilidade dos projetos em, né, colocar uma taxa de crescimento de 1,5% da economia. Então, esse é um debate essencial que possivelmente não estará dentro do processo eleitoral. Né? O debate provavelmente será dominado pela questão da inflação, pela questão de como, né, trazer concorrência para que os preços possam ser atenuados, possam ser baixados, né? Mais do que até a estatização versus privatização, o papel do Estado na economia, me parece que seria correto a gente discutir como criar concorrência, como criar oferta na economia brasileira para que os nossos consumidores, então, fossem atendidos. Né? Também, para finalizar, Felipe, queria colocar que, a depender do clima, né, o clima emocional, vamos colocar assim, que os debates se desenvolvam, talvez a gente tenha algum reflexo na economia. Se esse clima for um clima tranquilo, não acredito que a opção da sociedade brasileira, seja ela à direita ou seja ela à esquerda, fará grande diferença na condução da política econômica, especialmente no ano de 2023. Né? Eu acredito que qualquer que seja o eleito, né, ele será alguém que terá uma cautela, procurará fazer uma agenda, né, de consertar um pouco a casa, né, em termos do ano de 2023, para que a partir de 2024, então, a sua plataforma seja possível de ser executada. O que me preocupa é se, né, esse debate eleitoral trouxer um clima emocional forte, a gente tiver eventos traumáticos durante esse desenrolar dos debates, aí nesse caso nós teremos a economia sim afetada já em 2022. Né? Não me parece que seja o direcionamento que assume hoje, né, final do mês de maio, mas pode ser tranquilamente, né, monitorado um risco como esse. Pois é, Alisson, tu achas que esse cenário pode mudar? A gente está aí final, né, do mês, iniciando junho. As eleições estão um pouco longe, mas também estamos muito perto, né? A tendência é que haja muita emoção nesse processo aí e a economia possa ser fragilizada? Olha, eu acho que o período de eleição ele sempre é um pouco conturbado, né? Principalmente questão de investimento externo, né? A gente sempre vê uma volatilidade ali na bolsa, né? Eu acho que dentro do debate para presidente, eu acho que a gente tem que criar condições para trazer de novo esse investimento externo, né, e criar possibilidades, né, e facilidades também para trazer empreendimentos, tanto externos quanto nacionais. Né? Eu vejo com muitos bons olhos, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que facilitou a abertura de empresas, né, principalmente aquelas de baixo risco. Né? E aí falo, pelo meu segmento, as lojas, né, houve uma grande facilidade, principalmente com as salas também as salas do empreendedor, né, que permitiram que você começasse a empreender, tirar o seu alvará em menos de 30 dias, o que às vezes em algumas localidades e dependendo até mesmo algumas situações, demoravam mais de 6 meses, né? Isso era uma trava para a economia que eu via de um ponto muito negativo. Então, existiram algumas coisas que vieram aos longos dos anos, né, que entraram nesse debate político e foram implementadas como política pública. Eu acho que, e concordo, claro, com os gigantes aqui da banca, né, de que a inflação vai dominar esse debate, mas também a questão do emprego vai também acabar impactando muito em como o eleitor vai decidir e como também os candidatos vão se portar. Então, eu vejo aqui com muito bons olhos o aumento em Porto Alegre do índice de empregabilidade, principalmente do setor de serviços e da indústria, que cresceu em Porto Alegre bem significativamente. E como os candidatos aí, seja do governo do estado, sejam os deputados também, vão trazer esse debate para fomentar o emprego, né? Eu acho que a facilidade de abertura de empresas, a gente discutir tributação é uma coisa que precisa estar no debate.
é extremamente importante, tanto para a gente diminuir a carga tributária, quanto também diminuir a dificuldade da gente tributar o imposto, né? Eu acho que isso é uma coisa que, se os vereadores puderem estar escutando a gente, poder pensar, né? E também a gente poder construir soluções. Eu falo pelo Cindy Lojas porque ele é uma entidade representativa que está sempre aberta à discussão, mas eu sei também que os professores aqui, a gente tem economistas, né? A gente trazer esses especialistas para o debate, que ninguém é o dono da razão, né? Então a gente precisa conversar com os setores, conversar com o empreendedor, ouvir um pouquinho do outro lado, né? E a gente cria soluções em conjunto. Eu acho que esse debate, seja presidente, seja deputado, seja governador, precisa estar aberto para ouvir a população. E espero que com as redes sociais dominando também esse debate, né, eles possam estar mais pertinho da gente. Perfeito, né? Boa análise também sobre isso aí. E, Everton, nesse meio todo aí, né, nesse debate aí dos políticos e o eleitor nesse momento aí, como faz para também entender o que está sendo colocado, né, e que isso seja algo visto e colocado em prática no seu dia a dia, para que ele também entenda um pouco sobre juros, entenda e possa fazer uma escolha boa. A internet está aí para as pessoas, né? A informação tem, falta conhecimento, né? A informação está cheia. Mas eu quero complementar um assunto que o Gustavo falou. Na economia comportamental, somos mais emocionais do que racionais. Eu acho que essa eleição vai ser bastante forte. Pelo fato, né, pela polarização que tem, será se terá uma terceira via ou não, mas eu vejo assim, e também complementando o que o Alisson falou, reforma tributária. Acho que tem que, né, o próximo governo tem que pensar nisso. Claro que não é o governo em si, né, deputados e tudo, mas eles têm que pensar nisso, porque é só desta forma que empresários vão poder abrir empresas. Eu fui vogal da junta comercial, entrei na área quando digitalizou agora está muito mais rápido. Então, assim, a gente tem que fomentar isso de fato. É preciso. Só vai ter. A economia só vai gerar se tivermos empresários que vão empregar mais pessoas e que as pessoas vão poder consumir. Então, assim, eu acho assim, infelizmente, eu apesar de falar muitas coisas, às vezes, assim, que parece que são pessimistas, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Mas eu acho que nós teremos problemas porque conhecemos os nossos políticos. Principalmente na briga pelo poder. Então, assim, eu acho que o lado de cá, nós, eleitores, é que temos que estar atentos em quem, de fato, quem vamos votar. E aí eu peço até um pouquinho de egoísmo. Olhe para o seu bolso. O que esse cara está falando? Vai mexer com o meu bolso? Opa, não me serve. Desculpe esse egoísmo, né, financeiro que eu estou falando aqui, mas eu acho que é importante nisso, né? Porque às vezes a gente na troca por uma cesta básica, a gente sabe o que acontece, né? Às vezes, na troca por um apoio do amigo, no amigo do amigo, acaba as pessoas às vezes dando de presente um lado tão importante que é o voto, que é o que pode mudar a vida financeira dessas pessoas, inclusive. Então, acho que tem que ter um pouco mais de consciência, olhar realmente o que essas pessoas estão nos propondo. Sabemos que temos muito bons políticos, mas também não temos alguns políticos que não são tão bons e que acabam prometendo aquilo que não cumprem. Então, é bom ficar bem de olho, bem ligado naquilo que vai se fazer, pensando na sua vida emocional. Dinheiro é importante? Sim, mas ele não é o mais importante. Mas ele faz parte de toda a nossa vida, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Professor Gustavo, e também tentando poder fazer com que o eleitor possa compreender que a proposta ela vai fazer, né, uma influência ali, realmente, para toda uma cadeia, né, que faça uma responsabilização com relação a reforma tributária, por exemplo, né? Sim. A gente está falando sobre uma mudança de estrutura muito importante aí, né? Não propostas fáceis, né? Daqui a pouco que um dinheiro possa receber de maneira fácil, né? A gente tem aí vários exemplos disso aí, de formas de ganhar, né? Com recursos que o governo também disponibiliza, mas entendendo que é algo muito mais profundo para se modificar. Como o eleitor pode entender isso e que passe simplesmente do mais fácil, né? Isso é realmente importante, né, Felipe? Porque a gente tem, normalmente, a comunicação das campanhas eleitorais, até por esse aspecto emocional, ela acaba trazendo uma simplificação dos argumentos. Né? O candidato dispõe de pouco tempo, a população dispõe de pouco tempo para ouvi-lo, né? E aí, normalmente, as propostas são muito simplificadas, mas é importante que o eleitor entenda, né, que a sociedade entenda, que propostas, elas normalmente requerem, né, a condução
e a concordância de muitos atores, especialmente num país complexo como é o Brasil, né? Então a gente está assistindo, por exemplo, agora no final do mês de maio, início do mês de junho, um debate, né, relacionado, por exemplo, às alíquotas de ICMS, afeta fortemente as contas estaduais, né, mas que está sendo feito no nível federal, né, sem a necessária troca de ideias, o debate com os governos estaduais. Está sendo praticamente imposto, né, aos governos estaduais. Claro que a gente é a favor, né, de certas pautas, alguns são a favor de redução dos impostos, outros são a favor de aumento dos impostos. O importante, entretanto, é que se tenha um debate profícuo, né, e propostas simplificadoras sempre gerarão, né, talvez o indicador aqui é que quanto mais simples for a solução, o eleitor deve desconfiar ainda mais, né? Então existe, né, aqui um sentido inverso entre essas atitudes. Quanto mais simples a proposta, mais desconfiança o eleitor deve ter. Porque normalmente, né, o executivo dispõe de pelo menos 4 anos para realizar suas ações, né, o legislativo dispõe de 4 anos para propor, para fiscalizar e propor as ações, né. Em 4 anos, né, você provavelmente não tem espaço para fazer reformas muito profundas. Você tem, entretanto, espaço para gerar uma agenda positiva, né, dentro daquilo que são as suas crenças, né, e, portanto, estabelecer um caminho para a sociedade. Eu acho que o mais importante aqui para o eleitor é perceber que, né, transformar um Brasil, transformar o país é feito de pequenas atitudes. O Alisson citou aqui anteriormente, né, várias pequenas atitudes, lei de liberdade econômica, constituição de sala de empreendedor, mas ele também, ao mesmo tempo, apontou várias outras necessidades que, né, no campo de atuação dele, dos Cindilojas, ainda devem ser feitas. Então, essas transformações, elas são contínuas, elas não vão ser realizadas no espaço de 4 anos, elas não são uma varinha de mágica, elas não acontecem por mágica. Então eu acho que o eleitor ele precisa desconfiar das propostas simplistas. E aí, Felipe, se você me permite a conclusão, né, a gente tem na história econômica brasileira, né, quando a gente olha para o nível federal ou para o nível estadual, sempre um padrão recorrente, né? Os governos eles sempre começam com um certo grau de ajustamento, eles sempre começam com um grau, né, de equilíbrio, arrumando a casa e normalmente do meio para o final do mandato, os governos começam a distribuir presentes, né? Então desorganizam, né, para que no próximo mandato volte o mesmo padrão. Começa arrumando a casa para depois, né, às vezes começa com assessores linhas duras, né, para depois mandar esses assessores passear e colocam assessores mais permissivos. Gustavo, né? Até porque tem um agravante também, o plano plurianual, né, que eles têm que ele entra o primeiro ano. Exato. Já com comprometimento do governo anterior. Então eles já têm menos tempo, né? Exato, Everton. Então, assim, obrigado pelo acréscimo, né? Então demora algum tempo para que o governo, né, pegue no tranco, no popular. Exatamente. Né? Então, o que nós vamos ter aqui, Felipe, né, é provavelmente o eleitor também se desconfiando, né, criando uma desconfiança no sentido de que governos sempre começam ajustando a casa e terminam sempre entregando presentes, né? Isso é um ciclo político que está consagrado nos 3 níveis de federação no Brasil, está consagrado internacionalmente, né? E, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, porque propostas simplificadoras, né, elas vão ter quase, né, a disponibilidade de 2 anos para serem realizadas. E o Brasil não é um país simples. O Brasil é um país complexo, tem muitas facetas sociais, muitas facetas geográficas. Eu costumo dizer, se me permite aqui na conclusão, né, um bordão que eu sempre digo aos meus alunos, né, talvez, né, ressalto talvez, muitos dos nossos problemas como sociedade decorrem do fato de tratarmos o Brasil como um país, quando na verdade o Brasil é um continente. Verdade. Fica aí, né, na reflexão, né, o tamanho aí do nosso problema ou não, né, que temos para resolver aqui no nosso país. Alisson, e nesse sentido, assim, como que tu imaginas aí também, nos próximos meses aí, para além das eleições também, né, a gente destacando aí também a presença do Cindilojas sempre aqui na Câmara Municipal também, né, presente nas reuniões também, a importância também dessa relação entre todos também para formatar esses planos, né, que o Everton trouxe, as metas que devem ser feitas, cumprindo elas, né, e a gente sabe que é pouco tempo e as medidas precisam ter continuidade, né. Claro, eu acho que o papel das entidades, assim como os empreendedores em geral, né, é poder participar desse processo político, né, trazendo as suas dores lá na ponta, né? Porque às vezes o político está aqui na Câmara ou está lá no Senado Federal e ele não entende o que está acontecendo lá no balcão da loja dele, mas às vezes lá está apertando o ICMS
que é diferente, por exemplo, às vezes acontece uma bitributação, porque, é claro, aqui no estado a gente conseguiu vencer, né, através a gente acabou com essa bitributação quando vinha um produto de outro estado, né? Mas existe muito essa guerra fiscal que acontece e às vezes está sentindo lá na ponta do balcão, mas a caneta ainda não conseguiu visualizar, né? Então, eu sempre digo assim, o Cindy Lojas é sempre parceiro para estar aqui, né, discutindo, apoiando propostas, né? Principalmente no sentido de dar mais liberdade de empreender, né, de abrir novos negócios, de colocar a cidade de Porto Alegre, né, num patamar mundial, né. Então a gente viu com muito bons olhos iniciativas como o South Summit, né, que trouxeram investimento externo aqui, que motivou principalmente a abertura, né, e a consagração de startups aqui, um movimento, né, inovador que está florescendo muito forte aqui em Porto Alegre. Então são essas pequenas iniciativas que eu acredito que vão fazer a mudança e que começam dentro do meio político, né? Seja através da movimentação dos atores aí, trazendo a prefeitura, trazendo o governo do estado, né? Trazendo o governo federal, todos eles para discutir isso, né? E trazer todos eles uma política de estado, né? Eu acho que aqui sem glórias, né? Sem puxar para o seu quinhão, eu acho que todo mundo construindo em conjunto, a gente vai conseguir fazer diversas iniciativas e vai conseguir, inclusive, mexer com esses tópicos mais sensíveis, né? Como, por exemplo, reforma tributária, né? Essa guerra fiscal entre os estados. E a gente vai conseguir, através dessas pequenas mudanças, também atacar um problema que acontece, que é os juros muito elevado, né? A gente está vendo esse crescimento da taxa Selic que tem impactado muito, né, os empreendedores, principalmente na hora de eles arriscar ou fazer um investimento. Às vezes até mesmo o crescimento de uma loja, né, fica impactado por isso. Então acho que são esses pequenos fatores que vão fazer a roda da economia gerar e lá na frente a inflação a gente vai conseguir controlar ela. Creio eu que uma política econômica diferenciada vai também conseguir trazer a taxa de juros para baixo. A gente vai conseguir também continuar nesse patamar de crescimento que eu espero aí que a gente saia desse pibinho, né? E consiga virar lá na frente um pibão. Se Deus quiser. Ficou um pibão. E para isso também tudo, a gente não pode deixar de falar também, né, Everton, da importância da gente poder internalizar, né, o entendimento da economia, da educação financeira e poder lá na escola já aprender isso é possível, tem lei para isso, né? Foi implementado, foi aprovado inclusive na BNCC a educação financeira como disciplina dentro das escolas públicas, privadas, federais, estaduais e municipais, tá? Isso é importante. Agora cabe realmente a aplicação disso, né? De fato. Mas eu acredito e confio, a gente estava lutando bastante para que isso de fato aconteça nesse país. Deixa eu fazer duas observações importantes. Eu gosto de ouvi-los aqui. Ele falou aqui, quando eu comentei sobre o plano plurianual aqui, é verdade, né? Então, tu disse, o primeiro ano é um ano de arrumar a casa e o último ano de presente, né? Como é que políticos vão governar um país continental em apenas 2 anos, né? Realmente a gente vê a dificuldade, além dos interesses que existem, obviamente, mas fica difícil, né? Tu disseste bem, é um país continental para 2 anos de governo, fica difícil. E quando ele comentou também a relação do pibinho, né? Agora eu vou falar um pouco de otimismo, né? Eu falei tanto do pessimismo aqui por causa das famílias que se preocupam, né? Mas, segundo o Boletim Fox do Banco Central, tenho acompanhado, vocês provavelmente também, há indícios de que PIB vai aumentar, taxa Selic vai baixar, dólar vai baixar, inflação vai baixar. Deus que ouça, né? Deus que nos ouça e que nós economistas e os economistas que vão estar de fato trabalhando nisso, façam isso acontecer e os políticos principalmente. Então acho que é importante porque isso todo mundo ganha. Os empresários ganham, os consumidores ganham, a gente consegue ser mais próspero. E eu vou dizer 2 coisas importantes para o consumidor diretamente. Viva a sua realidade financeira. Se a pessoa viver a sua realidade financeira, e resumindo isso em 2 regras. 2 regras fundamentais das finanças pessoais que vocês devem conhecer. A primeira é gaste menos do que você ganha. Só isso. Sabe qual é a regra número 2? Jamais esqueça a regra número 1. Basta isso e a gente vive tranquilo. As pessoas às vezes querem, né, viver um pouco mais e se entende às vezes, querem mais qualidade, querem viver um pouco melhor, mas a que preço às vezes, né? Do endividamento, né, da perda de muitos... perda de qualidade. Acho que não vale a pena. Viva a sua realidade financeira na sua qualidade, procure outras atividades para complementar, acho que daí melhora. A gente tem que fazer um pouquinho mais pela gente também, né? Não só depender. Certo, importante aí
recomendação dos nossos especialistas, a gente chega ao fim do nosso debate. Agradece muito a tua presença. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês, pela honra. Eu agradeço a parceria aqui. E a gente, continua aqui com você, acompanhando também a TV Câmara. Não esqueça que este e outros programas aqui da TV você pode acompanhar por meio das redes sociais, Instagram, Facebook, também YouTube. E não esqueça que outros programas e mais informações também aqui da Câmara você pode acessar pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!